A morte de Jesus na cruz foi o clímax da história da redenção, um evento que abalou os fundamentos do universo espiritual e físico. Mas, em meio à dor e ao luto, as Escrituras nos revelam um acontecimento surpreendente, muitas vezes negligenciado, que ocorreu logo após o seu último suspiro. Os mortos ressuscitaram. Aqui no Fatos da Escrita, a gente adora desenterrar as verdades mais profundas e impactantes da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em um mistério que ecoa através dos séculos. O dia em que o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, as rochas se fenderam, e de repente túmulos se abriram, e muitos corpos de santos que haviam dormido foram ressuscitados. Prepare-se para uma jornada de descoberta que vai além do relato da crucificação. Vamos examinar a única passagem bíblica que detalha esse evento extraordinário, explorar seu significado teológico e entender por que essa ressurreição em massa é uma prova poderosa da vitória de Jesus sobre a morte e do início de uma nova era. O que aconteceu naquele dia não foi um evento isolado, mas o prenúncio da ressurreição final de todos os que creem. Fique ligado, porque a sua compreensão da vitória de Cristo está prestes a se expandir. 1. O cenário da morte de Jesus, trevas e terremoto. Para entender a magnitude da ressurreição dos santos, precisamos recordar os eventos que marcaram a morte de Jesus, conforme narrados nos Evangelhos. Mateus 27, 50, 53. O relato central. O Evangelho de Mateus é o único que detalha a ressurreição dos mortos após a morte de Jesus. Vamos analisar essa passagem crucial. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Este versículo marca o momento exato da morte de Jesus. Sua morte não foi silenciosa, mas um clamor poderoso, demonstrando sua divindade e o ato voluntário de entregar sua vida. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Estes são sinais sobrenaturais que acompanharam a morte de Jesus. O rasgar do véu do templo simbolizava o fim da separação entre Deus e o homem, abrindo o caminho para o acesso direto através do sacrifício de Cristo. O terremoto e o fender das pedras manifestavam o abalo cósmico causado por esse evento. Mateus 27, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aqui está o ponto central do nosso estudo. No exato momento da morte de Jesus, sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que já haviam morrido foram ressuscitados. A palavra dormiam é uma metáfora bíblica comum para a morte dos justos, indicando uma espera pela ressurreição. Mateus 27, 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Este versículo é crucial. Ele nos informa que esses santos não permaneceram nos sepulcros. Após a ressurreição de Jesus, 3 dias depois, eles saíram dos túmulos, entraram em Jerusalém, a cidade santa, e apareceram a muitas pessoas. Este detalhe indica que essa ressurreição foi visível e testemunhada. Fatos. Da escrita Insights. A ressurreição desses santos não foi um evento isolado e secreto. Ela ocorreu no contexto de sinais cósmicos poderosos e teve testemunhas oculares em Jerusalém. Isso demonstra a magnitude e a importância desse acontecimento. 2. Quem eram esses santos ressuscitados? A Bíblia não nos dá os nomes desses santos específicos, mas podemos inferir algumas coisas sobre eles a partir do contexto. Justos do Antigo Testamento, a frase santos que dormiam sugere que eram pessoas justas que viveram e morreram antes da vinda de Jesus. Provavelmente incluíam patriarcas, profetas e outros indivíduos piedosos que depositaram sua fé em Deus. Testemunhas da fé. Eram pessoas conhecidas e respeitadas em Jerusalém, cuja ressurreição causaria um grande impacto e serviria como um testemunho poderoso da obra de Deus em Jesus.
O fato de terem aparecido a muitos reforça essa ideia. Fatos. Da escrita Insights. A ressurreição desses santos foi uma confirmação divina de que a fé dos justos do Antigo Testamento não havia sido em vão e que a promessa de ressurreição estava sendo cumprida através de Jesus Cristo. 3. O significado teológico desse evento extraordinário. A ressurreição desses santos, embora brevemente mencionada, possui um significado teológico profundo e multifacetado. Primícias da ressurreição. Assim como Jesus é chamado de as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20, a ressurreição desses santos pode ser vista como as primícias da ressurreição geral que ocorrerá na vinda de Cristo. Eles foram os primeiros frutos da vitória de Jesus sobre a morte, um prenúncio do que acontecerá com todos os que creem nele. Confirmação da vitória de Jesus. A ressurreição desses santos foi uma demonstração tangível e visível de que a morte não tinha mais domínio sobre aqueles que estavam em união com Deus. A morte de Jesus havia rompido o poder da morte, e a ressurreição desses santos foi a prova inicial dessa vitória. Era como se Deus estivesse dizendo: vejam, a morte foi vencida, meus santos estão voltando à vida. Sinal para Jerusalém. O fato de terem entrado na Cidade Santa e aparecido a muitos sugere que esse evento tinha um propósito específico para os habitantes de Jerusalém. Era um sinal poderoso e inegável de que algo extraordinário havia acontecido através de Jesus. Era um chamado ao arrependimento e à fé nele, como o Messias ressurreto. Conexão com a ressurreição final. A ressurreição desses santos aponta para a ressurreição final de todos os crentes, quando os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 50, 57. Eles foram um exemplo antecipado da promessa que aguarda todos os que morrem em fé. Fatos. Da escrita Insights. A ressurreição desses santos não foi um milagre isolado sem propósito. Ela estava intrinsecamente ligada à vitória de Jesus sobre a morte e serviu como um sinal poderoso e uma promessa da ressurreição futura para todos os crentes. 4. Por que esse evento não é mais enfatizado? Considerando a natureza extraordinária desse evento, é surpreendente que ele não seja mais frequentemente discutido ou enfatizado nas pregações e estudos bíblicos. Algumas possíveis razões para isso incluem: breve menção. O relato é conciso e aparece apenas no Evangelho de Mateus. Os outros evangelistas não mencionam essa ressurreição específica. Foco na ressurreição de Jesus. A ênfase principal das narrativas da Páscoa está, compreensivelmente, na ressurreição do próprio Jesus, que é o fundamento da fé cristã. Natureza misteriosa. Os detalhes sobre quem eram esses santos, o que fizeram depois de aparecerem e por quanto tempo viveram não são fornecidos, o que pode levar alguns a hesitar em se aprofundar no assunto. Possíveis interpretações simbólicas. Alguns estudiosos sugerem que essa ressurreição pode ter um significado mais simbólico, representando a vitória da vida sobre a morte em um sentido espiritual. No entanto, a linguagem de Mateus parece indicar um evento literal. Fatos. Da escrita Insights. Embora os detalhes sejam limitados, a literalidade da ressurreição desses santos parece ser a interpretação mais natural do texto de Mateus. Sua breve menção não diminui seu significado teológico. 5. Implicações para a nossa fé. Hoje mesmo sendo um evento brevemente narrado, a ressurreição desses santos tem implicações poderosas para a nossa fé hoje. A morte não tem a última palavra. A ressurreição desses santos, juntamente com a ressurreição de Jesus, nos assegura de que a morte não é o fim da história para aqueles que creem. A esperança além da sepultura, uma esperança fundamentada na vitória de Cristo sobre a morte. A promessa da ressurreição futura é certa.
Se Deus ressuscitou esses santos como primícias, podemos ter plena confiança de que Ele cumprirá sua promessa de ressuscitar todos os que morreram em Cristo. Nossa esperança não é vã. Ela está ancorada em eventos históricos e no poder de Deus. Testemunho do poder de Deus. A ressurreição desses santos é um lembrete do poder ilimitado de Deus para realizar o impossível. Se Ele pôde trazer de volta à vida corpos que estavam mortos e sepultados, não há limite para o que Ele pode fazer em nossas vidas hoje. Viver com a perspectiva da eternidade. A certeza da ressurreição nos encoraja a viver nossas vidas com uma perspectiva eterna. O que fazemos aqui na Terra tem consequências eternas, e a esperança da ressurreição nos motiva a viver de acordo com o reino de Deus. Fatos da escrita. Insights. A ressurreição desses santos é um elo poderoso entre a morte e a ressurreição de Jesus e a nossa própria esperança de vida eterna. É um testemunho silencioso, mas eloquente, da vitória final sobre a morte. Conclusão do vídeo. Uau! Que revelação surpreendente encontramos hoje nas Escrituras! O dia em que Jesus morreu na cruz não foi apenas um dia de trevas e luto, mas também o dia em que o poder da ressurreição começou a se manifestar, com os mortos saindo de seus túmulos como primícias da vitória de Cristo. Embora brevemente mencionada, a ressurreição desses santos é um evento de significado teológico profundo. Ela confirma a vitória de Jesus sobre a morte, serve como um sinal para o mundo e nos dá uma poderosa esperança na ressurreição futura. Lembre-se de que a morte não tem a última palavra. A vitória pertence a Jesus, e essa vitória é compartilhada por todos os que creem nele. Que a certeza da ressurreição, testemunhada naquele dia extraordinário, fortaleça a sua fé e a sua esperança hoje e sempre. Você já conhecia essa história da ressurreição dos santos? Deixe seu comentário e compartilhe o que você aprendeu. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão da Bíblia, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam conhecer essa verdade. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé. Quer apoiar o Fatos da Escrita e nos ajudar a continuar desvendando as verdades da Escritura e impactando mais vidas? Sua contribuição é muito valiosa para que possamos seguir com este trabalho. Faça um Pix de qualquer valor e invista no nosso ministério. Chave Pix. Insira sua chave Pix aqui. Seu chavepix@email.com